Deus escolhe pessoas imperfeitas para cumprir um plano perfeito. Esse é o nosso Deus, gente. E quando a gente fala sobre imperfeição, eu não tô falando aqui sobre identidade, mas eu tô falando sobre as limitações que estão na nossa mente, sobre crenças que estão dentro de nós. Quando eu falo sobre imperfeição, eu estou falando sobre um homem que era limitado pela sua própria mente, pelas crenças, pelos traumas, né, pelas palavras a qual ele disse a Deus: eu sou pequeno, eu sou o menor da minha casa. E talvez você saiba de quem eu estou falando, que é Gideão. Gente, o Senhor me deu essa palavra. Eu quero que você pegue a sua Bíblia em Juízes no capítulo 6, a partir do verso 11, Juízes 6, 11. Só para você compreender, o livro de Juízes fala sobre homens e mulheres, né, que foram levantados por Deus, escolhidos por Deus para liderar o povo de Israel, para julgar o povo de Israel, né, para direcionar o povo de Israel durante tempos de crise, né, tempos onde havia perseguições, né, por conta do pecado do povo de Israel. Então o povo acabava se desviando, né, dos caminhos do Senhor, e o Senhor mesmo acabava entregando eles, né, na mão dos inimigos, né, para serem humilhados, oprimidos, e tudo aquilo que eles, né, faziam, plantavam, viesse a ser, né, consumido ali pelos inimigos, né, retirado das mãos deles. E foi o que aconteceu aqui, período aqui de liderança, né, de Gideão. Então Gideão foi o quinto, né, juiz sobre o povo de Israel. E ele foi levantado em um tempo, né, onde o povo acabou sendo ali oprimido, né, perseguido pelos midianitas. Midianitas é aquele tipo de inimigo que não te impede de plantar, mas ele te impede de celebrar a colheita. Os midianitas são aqueles que vêm para tomar tudo aquilo que é teu, né, tomar o teu fruto, tomar, né, a tua alegria, a tua celebração daquilo que você gerou, né, daquilo que você plantou. E foi isso que aconteceu, né? Aqui o Senhor envia um profeta a falar com o povo do pecado deles, eles terem se desviado do Senhor, havia muita idolatria. O Senhor envia, né, levanta um profeta para falar, né, o porquê eles estavam sendo perseguidos, né, pelos midianitas. Os israelitas acabaram se escondendo, né, em cavernas, em montanhas, para preservarem aquilo que eles carregavam e até as suas próprias vidas. Então o Senhor levanta um profeta, né, para falar, ó, voltem ao caminho do Senhor, porque o Senhor tem ouvido, né, o Senhor ouviu as suas súplicas, o Senhor ouviu, né, as orações de vocês. Então aqui neste momento, né, durante esse período de crise, de perseguição, o Senhor ele acaba levantando Gideão, um homem comum levantado como juiz para julgar o povo, para liderar o povo naquele tempo. Só que se a gente vir aqui, né, para o versículo 11, a gente vai ver o seguinte, olha isso. O anjo de Yahvé, que é Deus, veio e se assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Olha só, um homem a qual o Senhor escolheu se encontrava malhando trigo dentro de um lagar. Aqui já nos chama a atenção, né? Porque ele estava escondido e malhando trigo em um lagar. Se você, né, não sabe, o lagar é um lugar específico para amassar uvas, né? Para prensar uvas. Normalmente, quem malha trigo, né, malha dentro de uma eira, que é um lugar, né, espaçoso, é plano, né? É um lugar exposto, né? Onde eles conseguem fazer essa separação, né, da semente e da casca. Só que Gideão estava malhando trigo dentro de um lagar. E a primeira chave que o Senhor, né, me trouxe é isso. Muitas vezes o Senhor nos pega e nos leva para um lugar, né, desconfortável, escondido, que não tem visibilidade, que gera dor para preservar aquilo que nós carregamos, para preservar aquilo que está nas nossas mãos. Então compreenda que Gideão, ele estava ali para preservar, né, algo que era alimento dele. Ele estava ali para preservar o trigo, né? Ele estava dentro de um lagar. E o lagar é um lugar onde a gente pode ver que é a prensa, né? Um lugar onde as uvas são amassadas. Então ele estava neste lugar, né, que representava desconforto, que representava dor. Gideão estava escondido, né, se escondendo para que aquilo que estava nas mãos dele fosse preservado. E muitas vezes Deus permite que a gente vá para lugares desconfortáveis, né, lugares onde reflete dor, para que aquilo que está em nossas mãos sejam preservados. Aqui no versículo 12 vai falar o seguinte, ó. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Gente, isso aqui me chama a atenção, porque como que o anjo, né, aparece para Gideão e fala assim: Deus está com você, poderoso guerreiro, homem valente, homem valoroso. Como, gente? Sendo que Gideão estava escondido dentro de um lagar, estava com medo, estava aflito, estava apavorado, estava se sentindo pequeno. Como que Deus, ele chama este homem que estava ali se escondendo, impedido ali talvez pelo medo,
de sair para fora daquele lugar e perder o que havia em suas mãos, como que Deus, ele olha pra gente, né, e fala, né, isso, poderoso guerreiro, varão valoroso. Sabe por quê, gente? Porque Deus, ele não nos chama segundo as nossas vulnerabilidades. Deus não se refere a nós mediante as nossas limitações. O Senhor sempre nos chama pela nossa identidade. O Senhor sempre fala conosco mediante a nossa identidade, em quem nós somos nele, em quem nós somos em Cristo Jesus. Então compreenda que todas as vezes que Deus se refere a você, ele nunca vai te chamar por aquilo que te limita, por aquilo que você está passando, pelo cenário em qual você está hoje. O Senhor, ele sempre nos chama pela identidade que nós carregamos, pelo DNA que nós carregamos. O Senhor sempre vê além da nossa limitação. O Senhor sempre vê além das nossas crises, né, das nossas crenças, daquilo que pra gente faz parte da nossa identidade. Mas não, o Senhor se referiu a ele não por aquilo que ele estava vivendo no momento, mas por aquilo que o Senhor já via que ele era. O Senhor se refere a ele através do anjo pela forma que Deus já via ele lá na frente. Então compreenda que todas as vezes que Deus fala com você, ele vai falar olhando já lá na frente em quem você é, em quem você ainda vai se tornar. Ele te chama pela sua identidade e não pela limitação que você carrega. O versículo 13 vai dizer: ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Então Gideão, ele pergunta para o anjo: ó, se Deus é conosco, se o Senhor está, né, com o nosso povo, está comigo, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? E muitas vezes a gente faz essa pergunta: Senhor, se o Senhor é comigo, o Senhor já fez tantas coisas lá atrás, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Porque eu estou colhendo isso. E eu quero te dizer que Deus, ele não se limita, né, ao que nós vivemos hoje. Muitas vezes, muitas coisas que nós, né, passamos hoje são frutos de escolhas, são frutos de plantios que a gente fez. Compreendem? Então, assim, Gideão, ele começa a questionar: por quê? Por que eu tô vivendo isso? Por que eu tô passando, né, por isso? Né? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? E a gente precisa compreender que mesmo que Deus seja conosco, por mais que Jesus esteja no nosso barco, a gente vai passar por tribulação, a gente vai passar por perseguição, a gente vai passar por humilhação, por rejeição, né? A gente vai passar, entende? Pela prova, vai passar por momentos de dor, de dúvida. Então aqui, Gideão estava falando para ele: onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito, entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos, né, de Midian, dos midianitas. Então aqui Gideão está falando assim para o anjo: ó, o Senhor me tirou do Egito, né, me tirou lá do pecado, do mundão, das bebidas, né, das drogas, me tirou, né, do lamaçal de pecado, né, da vida que eu vivia. Mas e agora? Ele tá aqui comigo, ele diz que tá comigo, só que eu tô passando por tudo isso, por perseguição, correndo risco de perder até o meu sustento, aquilo que eu tenho para comer, sendo oprimido, sendo humilhado. Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? O Senhor me abandonou. E muitas vezes a gente cai, sabe, nesse discurso de falar assim: o Senhor me abandonou. E não, gente. Não, o Senhor não nos abandona, porque Ele não muda diante da nossa fase, diante do ciclo, né, que a gente está vivendo. O Senhor, ele permanece o mesmo. Se ele fez lá atrás, ele vai fazer de novo. Se ele fez lá atrás e ele foi bom lá atrás, mediante tudo que você já viveu, não muda o fato de quem ele é. O que você está vivendo hoje, talvez um período de dificuldade, não muda quem o Senhor é. Ele permanece sendo bom. O Senhor permanece o mesmo, ele não muda. Quem muda é a gente. E muitas vezes esses períodos aqui é mais realmente pra gente ver o nosso coração do que saber do caráter de Deus. Porque se de fato a gente conhece a Deus, a gente conhece o caráter dele, não importa o que a gente está passando. A gente sabe que ele é o mesmo, ele é fiel, ele é bom. A misericórdia dele dura para sempre, ele não muda, porque o meu cenário mudou, porque agora eu estou passando por uma crise, por um problema, uma dificuldade, ele não muda. Muitas vezes, diante dos problemas, das perseguições, humilhações, opressões, quem muda somos nós, acreditando que Deus nos abandonou, só que Deus, ele não nos abandona em momento nenhum. Muitas vezes somos nós que viramos as costas para ele, somos nós que nos afastamos, somos nós, não ele. Então aqui, Gideão, ele fala isso pro anjo, e no versículo 14 vai dizer: então o Senhor, olha isso, então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Olha isso, gente, eu vou repetir no versículo 14, então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envio? Compreenda,
Aqui no versículo 11, quem aparece para Gideão é um mensageiro, um anjo do Senhor. Quem fala com Gideão aqui é um anjo do Senhor. Só que se a gente vem aqui para o versículo 14, a palavra vai dizer, então o Senhor já não é mais um anjo do Senhor, é o próprio Deus falando com Gideão. Você sabe por quê? Todas as vezes que a gente fala assim, Deus me abandonou, Deus não manda profeta, Deus não manda anjo, Deus não manda mensageiro. O Senhor mesmo, pega, olha para nós e fala conosco. É o Senhor. Todas as vezes que você falar assim, Deus me abandonou, Deus me rejeitou, Deus me deixou, Deus não vai mandar os mensageiros dele para falar, não, eu estou contigo. Não, simplesmente o Senhor mesmo vai ir até você e falar, eu estou aqui. Vai agora na tua força, Gideão. Se levanta e vai na tua força libertar esse povo. Vocês compreendem? Aqui, o Senhor fala diretamente com Gideão, porque Gideão não precisava de um profeta, Gideão não precisava de um mensageiro, de um anjo naquele momento. Ele precisava do próprio Deus falando com ele, porque Gideão fala, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus se esqueceu de mim, Deus não fala comigo. E o próprio Deus faz questão de falar, olha isso, de olhar para Gideão e dizer, Gideão, vai na tua força, não é na força do seu vizinho, não é na força do seu pastor, não é na força do seu cônjuge, não é na força do seu amigo, não é na força do seu namorado, não é na força do seu líder, não, é na sua força, por mais que ela seja pouca, por mais que ela seja, né, por tantas vezes ali vacilante, vai na sua força, por mais que você ache que não é suficiente a força que você tem aí, mas vai na sua força, no que você tem, porque o meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza e não na sua força, então o que você tem aí é suficiente para você se levantar e libertar o povo. É o que o Senhor está dizendo para Gideão. Vai na tua força, Gideão. É pouca? Vai. Você acha que não é suficiente? Vai. Você acha que não é capaz? Vai, Gideão. Você acha que é vacilante? Vai, Gideão. Vai. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar em você. É na sua fraqueza. Mas primeiro você tem que me entregar o pouco. Vai na força que tá aí. Vai na ousadia que tá aí. Vai com o que você tem, Gideão. Não é o que o outro tem, é o que você tem. Vai na tua força, Gideão. Porque eu sou contigo. Sou eu quem te envio. Sou eu que estou te enviando. E olha só, gente, que forte. No 15, Gideão vai falar o seguinte. Ai de mim, meu Senhor. Testou-lhe Gideão. Aí ele fala, como posso salvar Israel? O meu clã, olha isso, gente, é o mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Isso é o que Gideão fala pra Deus. Gideão, ele simplesmente ouve Deus falar, sou eu que estou te enviando. Vai na força que você tem. Você é um homem valoroso, um homem valente, guerreiro. Por mais que Gideão já tivesse ouvido do anjo e da boca do próprio Deus, Gideão, ele olha pra ele e ele fala assim, ai de mim, Senhor. Como é que eu vou, sendo que a minha família é a mais pobre do meu bairro? Como é que eu vou fazer essa obra? Como é que eu vou libertar esse povo? Como é que eu vou me levantar? Como é que eu vou fazer isso que o Senhor está me pedindo, sendo que eu sou o menor da minha casa? Aqui Gideão, ele está, gente, falando para Deus, Senhor, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, porque eu ouvi a minha vida inteira, a minha vida toda, que eu não podia, que tinha um limite pra mim chegar, que a minha família chegou até aqui, que a minha família era mais pobre, que a minha família não ia romper, não ia viver isso aqui, e eu me conformei com isso. É o que Gideão está dizendo pra Deus. Deus, eu não posso, porque eu sou o menos importante da minha família, eu sou o mais pequeno. A minha família é aquela que é esquecida, que é a menos importante na minha cidade, no meu bairro. Olha isso. Isso me mostra, gente, que o problema não é estar escondido dentro de um lagar, dentro de uma caverna, mas escondido, aprisionado dentro da sua própria mentalidade. Aqui Gideão nos mostra que pior que estar escondido dentro de um lagar é estar escondido, né, atrás das suas crenças, das suas limitações, de uma mentalidade escrava, de uma mentalidade onde estava aprisionando ele ao passado. Porque a fala de Gideão é o seguinte, eu não posso, porque eu ouvi a minha vida toda que eu não podia, eu não consigo, porque eu ouvi a minha vida toda que tinha um limite para mim chegar. Eu sou menos importante porque eu não recebi validação, eu não recebi amor, mas eu quero te dizer que você não é a sua limitação, você não é o que os seus pais viveram, você não é o que aconteceu no seu passado, você não é aquilo que está acontecendo com você hoje, você não é as palavras negativas e limitantes que você recebeu, você não é as suas crenças, você não é os seus bloqueios, você não é os seus traumas, você não é. Você é aquilo que Deus libera através da palavra dele, dizendo, você é um varão valoroso, um poderoso guerreiro, você é uma mulher forte, corajosa, guerreira, valente. Você não é aquilo que talvez os seus pais viveram. Você não é e você não está destinado a isso.
Não está, porque é uma palavra de Deus sobre você. Então compreenda que Gideão aqui, ele está falando para Deus: Deus, como que eu vou fazer essa obra, sendo que o que eu tenho não é suficiente, sendo que eu mesmo sou menos importante, o pequeno, o rejeitado, o humilhado, o esquecido. Só que Deus não estava olhando para isso. Deus estava olhando para a identidade de Gideão. Deus estava olhando para Gideão em quem ele se tornaria lá na frente. Suas limitações, aquilo que você passou, as suas dores, seus traumas, não são um impedimento para aquilo que Deus quer gerar na sua vida e fazer em você e através de você. Suas limitações, tudo aquilo que você passou, todas as crenças, talvez palavras que você ouviu durante a sua vida de pessoas, não só da sua família, mas de pessoas, não impede aquilo que Deus quer fazer. Não impede o propósito de Deus, não impede aquilo que o Senhor tem na sua vida, para cumprir na sua vida. Não impede, não aborta a missão que Deus tem para você. Somente você é capaz de impedir. Somente você é capaz de anular. Somente você. Enquanto não virar uma chave aqui, não adianta. Pode vir anjo, pode vir o próprio Deus. Mas você vai falar: mas Deus, sou tão pequeno, sou tão improvável, não sou capaz, não consigo, sou fraco. E Deus sabe de tudo isso, gente, a gente é mesmo. Mas Deus sabe disso, só que isso não limita o poder de Deus. Isso não limita a graça de Deus, a bondade, a misericórdia sobre nós. Isso não limita o agir, o favor de Deus sobre a sua vida. Não limita, não anula. Porque Deus não nos chama por aquilo que a gente acredita, que não podemos, que não conseguimos, por conta disso. Não. Ele não está olhando para as nossas desculpas, ele está olhando para o nosso sim, nossa disposição, nossa disponibilidade. Ele olha para a nossa identidade, ele chama a gente pelo nosso nome, ele chama a gente por aquilo que a gente já é, e a gente está no caminho ali para se tornar, para chegar lá onde Deus quer que a gente chegue. Então Deus já olha lá na frente: nossa, vai se tornar isso aqui, vai libertar, vai curar, vai ser usado para isso. Entendem? Então aqui Gideão, ele fala: Deus, eu sou o menor da minha casa, o menor da minha família. E Deus, ele não está preocupado com isso, ele não está te chamando, por conta das suas dores. Não, o Senhor vê as suas dores, ele vê os seus traumas, ele vê suas debilidades, suas dificuldades, suas limitações. Só que isso não é um impedimento para Deus, é uma desculpa sua para Deus. É uma desculpa que muitas vezes nós damos. Só que Deus, ele quer a sua sinceridade. Ó, Senhor, não consigo, não posso mesmo, o Senhor sabe disso, sou pequeno demais, tenho medo, sabe? Tô cheio de trava aqui dentro de mim. O Senhor sabe melhor que eu, mas Pai, eu tô aqui, ó. Faz em mim, cumpre em mim. Que não seja na força do meu braço, que seja conforme a sua vontade. Faz aqui em mim, Senhor. Usa-me aqui, me envia, sabe? Me transforma, muda essas crenças em mim, muda o meu caráter, transforma o meu coração. É o que o Senhor quer que a gente fale, gente. Não que a gente só fique dizendo: não posso, não consigo. Por conta disso que me fizeram. É desculpas que a gente vai contando pra Ele e pra nós mesmos. Então é muito mais bonito falar: sim, Senhor, eu admito. O Senhor sabe que eu sou menor, que eu sou incapaz, que eu tenho as minhas limitações, minhas travas, minhas crenças. Mas Deus, o Senhor é poderoso, né? Já que o Senhor me chamou para isso, então molda o meu caráter, transforma-me, para que eu possa viver e me posicionar segundo a tua vontade. E aqui no 16 vai falar: mas Yahvé lhe afirmou: eis que estarei contigo. Olha isso. Eis que estarei contigo, independente do que você me fala, das suas desculpas, né, do que você vem me dizer: porque não pode, né, por conta que aconteceu isso no passado. Eu estou contigo, é o que você precisa saber, que você não está sozinho, que eu não te abandonei, Gideão. E tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. O que Deus está dizendo para Gideão é o seguinte: Gideão, se eu estou contigo, você não vai para essa batalha sozinho. Você não vai enfrentar isso sozinho. Gideão, se eu estou contigo, eu vou fazer que um grande exército inimigo se torne um na sua frente. Porque é o meu braço que vai derrotar. E para mim, um grande exército, Gideão, é só um homem a quem eu preciso derrotar. Então, o que o Senhor está dizendo: não ache que você vai ir e você vai, lutar e vai fazer tudo. Não, Gideão. Você não vai estar sozinho, porque eu estou contigo, eu estou te enviando. A sua força só precisa ser suficiente para você dizer sim. A sua força só precisa ser suficiente para te fazer levantar, sair de dentro desse esconderijo, sair de dentro deste lugar, se posicionar onde eu quero que você se posicione, para que eu possa, junto com você, na sua frente, lutar, guerrear, libertar esse povo. Então entende que aqui o Senhor está falando para ele: vou fazer como se fossem um só homem, Gideão. Vou trazer pessoas para te ajudar, vou trazer um grande exército para estar do seu lado, mas eu quero te dizer que os seus inimigos, sendo um grande exército contra você, na hora da batalha, eu vou fazer com que se torne apenas um e que você consiga derrotar, mas através do quê? Do meu poder, através da minha palavra, através da minha mão, através de quem eu sou, porque eu sou com você.
O meu Espírito habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em nós. O poder de Deus habita em nós. Deus habita em nós, gente. Então, todas as vezes que aparece uma batalha, uma guerra, o Senhor é quem luta por nós. O Senhor está conosco, Ele não nos deixa. Então, eu falo assim, que a pior prisão, gente, que pode ter é a prisão na mente. É a prisão aqui, ó, na mente. De traumas, de palavras que recebemos, de tudo que passamos lá atrás. É na mente. Gideão precisava se libertar aqui, ó. Sair do esconderijo aqui, das fortalezas criadas aqui. Gideão precisava, ó, sair, se libertar deste lugar. E é por isso que o encontro com Deus, uma experiência com Deus, faz com que a nossa mente mude. Com que os nossos pensamentos sejam renovados através da palavra dele. Com que a gente saia dos esconderijos, das nossas crenças, das mentiras, das limitações, dos bloqueios, dos traumas, de tudo aquilo que foi gerado em nós, de tudo aquilo que está aqui. Muitas vezes a gente não tem nem consciência, entendem? Muitas vezes a gente nem tem consciência de coisas que estão aqui, porque talvez Gideão tenha ouvido palavras muito duras, passado por algumas coisas na infância dele. E a gente vê na fala dele, eu sou o menor, eu não sou importante, eu sou pequeno demais, eu sou insignificante. Quantas vezes, talvez na infância de Gideão não tenha ouvido isso? Você não é amado, você não consegue, você é fraco, você é insignificante. Talvez na infância de Gideão recebeu mais palavras pesadas do que validações, do que amor, do que atenção, do que carinho, do que proteção, direção, vinda, né, da sua própria família, vindo, né, dos seus próprios pais. Talvez a sua vizinhança ali debochava da família. Ai, olha para aquela família, olha para aquela mulher, para aquele homem, para aquelas crianças. Julgamentos sobre a família dele. Então compreendem que o esconderijo em que Gideão estava era na própria mente dele. Que ele precisava sair era desse esconderijo. E é o que Deus faz, gente. Deus, ele pega pessoas imperfeitas para cumprir planos perfeitos. Deus pega pessoas imperfeitas como Gideão para cumprir um plano perfeito, um plano que é só dele. Pessoas imperfeitas, gente, é no sentido de olhar para elas mesmas e falar, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Serem imperfeitas, no sentido de olhar para sua pequenez, mas reconhecer que há um Deus grande que habita dentro delas e falar, eu vou cumprir esse plano perfeito que é de Deus. Por mais que eu seja imperfeita em minhas limitações, em minhas crenças, em meus traumas, muitas coisas que talvez eu ainda carregue, Deus precisa mudar, mas eu vou me posicionar. Eu vou me levantar na força que eu tenho para cumprir o plano perfeito de Deus, porque nada, nenhum dos seus traumas, das suas crenças, das suas limitações anulam aquilo que Deus quer fazer, anulam o chamado de Deus sobre a sua vida, a missão que Ele tem para você. Então a palavra é essa, a palavra é essa. Talvez você está se sentindo como Gideão, mas Deus me manda te dizer hoje, se levanta na tua força, nem que ela seja pequena, mas ela será suficiente para você se posicionar aonde eu desejo e para que você cumpra o propósito que eu tenho na sua vida, cumpra a sua missão, cumpra o seu chamado aqui nessa terra, porque eu não te chamo por aquilo que você está vivendo, eu não te chamo pela sua limitação, eu não te chamo por aquilo que talvez lá atrás te chamaram, falaram que você é, não, eu te chamo pela identidade que você carrega, a identidade de Jesus, a identidade de filho, a identidade que está afirmada em quem Cristo é, porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Amém? Em nome de Jesus, fique com essa palavra e até mais.